A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, que tem como tema Gideão, um servo valoroso. A história de Gideão se encontra lá no livro de Juízes 6, 11 ao 16. Né? Ali se encontra a história de Gideão, também lá no livro de Juízes 7, do 7 ao 16 até o 22. Ali temos toda a história de Gideão. Porém, aqui eu não vou estar fazendo a leitura, porque senão ficará muito extenso, mas vou estar contando um pouquinho da história de Gideão e do que acontecia nesse tempo dos juízes na terra de Israel. O povo de Israel, juniores, eles serviam ao Senhor enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito por intermédio de Josué, de Moisés. Enquanto esses líderes ainda eram vivos, o povo de Israel seguia o Senhor, né? E enquanto eles ainda lembravam de tudo aquilo que esses líderes tinham feito, eles seguiam ao Senhor. Mas logo depois da morte de Josué, né, houve um período que o povo de Israel começou a se afastar de Deus e se voltar à idolatria. E então Deus precisou enviar os juízes para poder estar ali fazendo com que o povo voltasse à presença do Senhor. Mas essa geração ela se afastou do Eterno, seguindo a idolatria, né? Como eu falei, dos povos vizinhos, que eram vizinhos ali dele. Naquelas épocas, juniores, diz lá em Juízes 21 a 25, naquelas épocas, naqueles dias, não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo, né? É o que diz lá em Juízes 21 e 25. Cada um fazia o que eles achavam certo, que estavam, não seguiam a palavra do Senhor, não estavam seguindo aquilo que foi ensinado pelo Senhor através de Moisés e de Josué. Israel era obcecado quando abençoado, né? O povo de Israel ele era sempre abençoado quando ele obedecia, né, a vontade de Deus, mas quando ele desobedecia, né, vinham os inimigos e oprimiam o povo de Israel. Aí o povo de Israel se arrependia, orava a Deus, pedia a Deus perdão e Deus ele enviava o juiz, né? Esse juiz é que lhe dava o livramento da opressão dos povos que estavam oprimindo o povo de Israel. Todo o povo orou ao Todo-Poderoso e enviou nessa época, né, quando o povo orou, enviou a Gideão com um pequeno exército de 300 homens. Ele derrotou os midianitas, né? O Gideão ele estava lá, né? Diz lá logo no versículo 11 que Gideão ele estava lá malhando trigo no lagar quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Gideão estava ali malhando trigo no lagar e o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou: varão valoroso, né? O Senhor é contigo, você é forte, corajoso, né? Tudo aquilo que aparentemente não era uma verdade para Gideão, né? Gideão achava que devido a toda aquela perseguição, né, do povo de Israel, toda aquela perseguição que o povo de Israel vinha sofrendo, vinha constantemente sendo atacado pelos midianitas. Gideão malhava trigo no lagar, juniores. O lagar não é um local apropriado para se fazer esse tipo de serviço. Aonde aquele que vai fazer a colheita do trigo tem que malhar o trigo é na eira, né? É lá na eira que ele vai malhar o trigo, que ele joga o trigo para o alto, né? Vem o vento, né, e ajuda a limpar o trigo, tirar toda a sujeira do trigo. E o lagar não, o lagar é um local fechado, né, dentro de uma caverna geralmente, e ali ele não enxerga direito, né, muita dificuldade, e Gideão estava ali, né, malhando o trigo no lagar para poder salvar aquele trigo, para poder eles terem comida, né? Mas aí a gente já vê uma qualidade de Gideão, a qualidade de Gideão que era a persistência.
né? Ele foi persistente, ele obedeceu ali, né? Ele foi persistente, ele obedeceu ali aquele trabalho todo ali de malhar o trigo no lagar para poder estar salvando comida para o povo de Israel, né? Então já vemos uma qualidade de Gideão. O anjo fala que ele era corajoso, mas na verdade Gideão ele estava escondido ali, né? Então ele não parecia não ser tão corajoso assim, mas é porque Deus ele vê em nós qualidades que nós mesmos não vemos em nós, né, Júnior? Às vezes Deus está vendo em você uma qualidade que você não conhece, que você mesmo não sabe que tem. De repente Deus ele vê em você que você tem uma qualidade para ser um levita, um cantor, um músico, tocar um instrumento, ser futuramente um pregador da palavra de Deus, ser um missionário, fazer tantas coisas para a obra de Deus, mas você ainda não consegue perceber isso. Mas Deus ele já sabe disso. Por isso que Deus ele enxerga muito além do que nós podemos imaginar. Deus ele consegue ver muito além daquilo que nós vemos de nós mesmos, né? Então, pelo amor de Deus ao povo de Israel, né? Ele salvava constantemente o povo de Israel de todas aquelas dificuldades que eles passavam devido a eles constantemente voltar ao pecado da idolatria. E quando acontece aquela ocasião onde o povo de Israel ele está sendo oprimido pelos medianitas, Deus ele dá instruções para Gideão como ele deveria agir para estar sendo bem-sucedido, para ser bem-sucedido naquela obra que o Senhor tinha entregado na mão de Gideão, né? Para que Gideão fosse bem-sucedido, ele precisava seguir as instruções que Deus deu. Será que nós temos seguido, juniores, as instruções que Deus tem dado para nós? Será que nós temos feito aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos? Será que nós temos buscado ler a palavra, buscado orar, buscado nos consagrar mais, buscado ser obedientes ao nosso pai, à nossa mãe? Será que nós temos feito isso que Deus tem colocado para nós fazermos? Então nós temos que ser 100%, juniores, obedientes a Deus para conseguirmos a nossa vitória. Gideão, ele quando reuniu o exército a primeiro momento, apareceram muitos homens, muitos soldados para poder batalhar. Mas o Senhor falou para ele que não era aqueles soldados ali, não eram aqueles soldados ali que iriam vencer a batalha. E Deus pediu para que todos aqueles que estivessem com medo que fossem embora. E Gideão comunicou para todos os homens que estavam ali, falou: quem tiver com medo aí pode partir, pode ir embora. Não precisa ficar aqui não. Não pode ir, a gente não quer ninguém aqui com medo de ir para a batalha. E ali foram muitos embora. Mas o Senhor olhou para aquela multidão ainda e falou: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente aí, Gideão. Eu quero que você faça o seguinte agora. Fala para esse povo ir lá beber água. Quem beber água, né, e trouxer a água, a boca, esse você manda embora. Agora aquele que se abaixar e lamber a água como se fosse um cão, um cachorro, esses aí você separa, é com esses aí, Gideão, que você vai vencer a batalha. E Gideão fez assim. E daqueles homens todos que estavam ali, só 300, juniores, só 300 foram os separados por Gideão. E foi com aqueles 300 homens que Deus deu a vitória ao povo de Israel. O Senhor ele não precisava mais de que aquilo ali para dar a vitória ao povo de Israel. Porque o Senhor tinha uma estratégia já traçada. O Senhor já tinha todo um plano, todo um projeto para a vida de Gideão, né? E todo um projeto para dar a vitória a Gideão. Mas ele precisava que Gideão fosse 100% fiel a ele. 100% confiasse a ele. Porque ele queria mostrar ao povo de Israel que não era o exército de Israel que iria ganhar a batalha. Não era o exército de Israel que iria conquistar a vitória. Mas sim
o Senhor iria dar a vitória ao exército de Israel. E foi assim que aconteceu. Com aqueles 300, Gideão venceu a batalha e trouxe paz ao povo de Israel. Durante muitos anos, o povo de Israel teve paz, sendo governados por Gideão, através do Senhor, né? Mas chega um determinado momento que Gideão ele cai também naquele pecado da idolatria e falha, né? Chegou um momento da vida de Gideão que Gideão também falhou, né? Então nós temos que estar preparados, juniores, para não cair nunca nessa falha, né? Vamos estar aqui vendo o versículo do dia de hoje, que se encontra lá, né, no livro de Salmos 34:17, né? Vamos aí junto com o tio aí, ele está lendo aí Salmos 34:17. O tio fez uma pequena explanação aqui da história de Gideão, né? Então vocês estejam lendo lá os versículos que eu falei, que são Juízes 11 ao 16 e Juízes 7, do 16 ao 22. Ali nesses versículos conta toda a história de Gideão. Leiam esses versículos para ter um entendimento melhor ainda da palavra de Deus. Vamos estar vendo lá então Salmos 34:17, que diz assim: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, juniores, Ele nos livra de todas as aflições. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, ele clamou ao Senhor e Deus livrou o povo de Israel das suas aflições, né? Devemos ser fortes e corajosos e cumprir aquilo que Deus tem colocado para nossas vidas, né? Então, Júnior, fica aqui essa palavra, que vocês estejam cumprindo o propósito de Deus para as suas vidas. Qual é o propósito de Deus para as suas vidas? Vocês sabem? Né? O propósito de Deus para nossas vidas é falar do amor de Deus, é falar do Evangelho na sua escola, na sua vizinhança. Você está falando que Deus ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida eterna, né? Fale isso para os seus amiguinhos, para os seus colegas de escola, para os seus vizinhos ali. Chame um vizinho seu para vir à igreja, chame um coleguinha seu da escola para vir à igreja. Eu sei que a gente está aí no período de quarentena, então fica difícil, mas você tem a aula lá online, você pode estar chamando, né? Vai ter que marcar lá, né, a presença lá, que a gente agora está com agendamento lá na igreja, mas não deixa de chamar não. Convida um amigo seu para vir à igreja, convida lá um vizinho seu, porque Deus ele quer falar essas pessoas. Os dias cada vez estão mais próximos à vinda de Jesus e nós não podemos ficar parados, né? A explicação disso tudo aí, Júnior, é que os ímpios eles oprimem e zombam nós que somos crentes. Outros são humilhados devido à sua fé, né? Muitas das vezes você é humilhado devido à fé que você tem em Jesus. As pessoas podem até rir de você na escola, falar, lá vai o crente, lá vai a Bíblia, mas você tem que ter a certeza que você é vencedor. Deus ele te deu uma missão e te deu uma promessa: perseverar para conquistar a vida eterna. Então, vocês fiquem com essa palavra de hoje, né? Que fala ali no livro de Salmos 34:11, que foi o versículo do dia. Memoriza lá, entendeu? Vamos gravar lá, Salmos 34:17. Desculpe, tinha falado 11, mas é Salmos 34:17. Vamos gravar lá a palavra lá, no Memorizando. Vamos estar vendo aqui o vocabulário da aula de hoje, né? Que fala lá sobre apostasia, né? Apostasia é abandonar a fé, é deixar de acreditar em algo que você acreditava. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel ele se apostatava, ele se voltava à idolatria, abandonava o verdadeiro Deus e
apostatava a sua fé, se voltando para a idolatria, se voltando para falsos deuses. Isso é apostatar da sua fé, é negar a sua fé, abandonar a sua fé. Saqueador é aquele que furta ou rouba os bens alheios. Era o que estava acontecendo. O povo de Israel ele era constantemente saqueado pelos midianitas, né? Então eles eram saqueados, eles eram roubados, né? Era roubado alguma coisa do povo de Israel. No caso ali eram roubados os alimentos, né? O trigo, o mosto, né? Ali todo alimento ali que o povo de Israel produzia, os midianitas vinham e roubavam o povo de Israel. A corneta, né, que é um instrumento de sopro usado no âmbito militar para dar sinal de ordem, de ordenança ou manobra militar, né? A corneta a gente viu lá que foi utilizada, lembra lá atrás, lá na história de Josué, foram utilizadas as cornetas, as trombetas, né, para tocar e a muralha de Jericó veio abaixo. Então corneta é um instrumento musical, né, de sopro. Então vamos ver o Você Sabia da aula de hoje, né? Que fala, Israel foi governado por juízes depois da morte de Josué. Eles eram heróis locais que defendiam o povo de Deus contra os seus inimigos. Após cada livramento, Israel retornava novamente à idolatria. O povo de Israel ele era constantemente livrado pelo Senhor do pecado da idolatria, né? Eles se arrependiam, mas depois eles voltavam a cometer o mesmo erro. Será que o povo de Israel realmente tinha se arrependido daquilo que ele tinha fazendo? Ou ele só estava com remorso? Lembra que eu falei lá que existe uma diferença, um tempo atrás eu falei sobre arrependimento e remorso? Eu falei sobre isso com vocês já, juniores. O arrependimento é que você se arrepende mesmo, aquilo ali você não volta mais a cometer. Foi o que Jesus falou para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais, né? A mulher adúltera ela se arrependeu naquele momento e ela não voltou mais ao pecado, né? Mas o povo de Israel ele não se arrependia, ele somente ficava ali com remorso daquele erro que ele tinha cometido e pedia perdão, porque ele via todo aquele sofrimento que eles estavam ali, mas depois eles voltavam novamente a pecar, né? Deus ele enviava o juiz livrava o povo de Israel e o povo de Israel voltava novamente ao pecado, né? Depois de seu arrependimento com lágrimas e orações, né? Então Deus enviava o livramento por intermédio dos seus escolhidos. Foram no total, né, 14 juízes, né? Esse período ele durou mais ou menos 400 anos, né? Então foi um período longo, um período que o povo de Israel ele viveu um dos momentos mais difíceis, assim poderia dizer, da vida, né, do povo de Israel, porque era um momento no qual eles se afastavam muito de Deus, se arrependiam e voltavam. Foi um momento de muita inconstância na fé do povo de Israel, né? E foi um momento muito difícil, né? Então que vocês fiquem com essa palavra, que Deus possa estar falando mais ao coração de vocês. O tio vai estar orando agora para finalizar. Vocês não deixem de deixar o like lá, não deixem de deixar o like, não deixem de compartilhar, não deixe de ver o vídeo, importantíssimo vocês estarem vendo o vídeo, está sinalizando lá no grupo no WhatsApp que viram o vídeo, deixando o joinha lá, ok? Deixa o joinha lá para a tia Isabel ela poder estar anotando lá quem participou. Não se esqueça que vai rolar o prêmio lá do lanche lá no McDonald's, mas para isso você tem que deixar o joinha lá, ok? Não deixa de fazer o exercício, é importante fazer o exercício. Ok? Beijo do tio. O tio vai estar orando para finalizar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu glorifico, exalto o teu santo nome, Deus. Que o Senhor possa estar falando cada vez mais aos corações de cada junior, Senhor, para que eles venham compreender a importância de serem 100% fiéis a Ti, Senhor. De estarem 100% voltados com os corações para Ti, Senhor.
Toma cada junior nas tuas mãos, dá um final de semana abençoado, um início de semana próspero, que eles possam estar no culto, Pai amado, Pai querido, logo mais à noite. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Beijo do tio. Tchau, juniores.